E vou abrir um Word, né, para vocês irem acompanhando, que a aula passada vocês reclamaram que eu não estava com o Word aberto, que ficaram meio perdidos. Então, bora abrir o Word, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é mesmo? Brincadeira. Brincadeirinha. Boa noite, Fernando. Boa noite, Ingrid. E aí, estão trabalhando muito? Quem aqui já trabalha na área de direito? Bastante. Trabalha no quê, Ingrid? Boa noite, Nai. Shopping de atacado? Interessante. De roupa? Interessei, hein? Sim! Opa, vamos conversar depois. O Veste Sul, legal. Muito legal. Todo mundo aí na luta, né? E quem que trabalha na área de direito, gente? Alguém já faz estágio, trabalha em cartório? Não? Ainda não? Vocês só vão querer com a OAB na mão? Ainda não, né? À procura de um estágio. Infelizmente não há, logo aparece, se Deus quiser. Deixa passar essa pandemia. Ah, legal, Tainá. Se souber de alguma, eu aviso. Se eu morasse em Maringá, eu já ia encher de estagiário no escritório. Mas quero ser delegada. Legal, eu também queria, Tainá, mas depois eu comecei a advogar e gostei e é isso aí. A gente faz um plano, Deus faz outro, né? É isso aí. Mas acho super legal. Foquem desde o começo, viu? Eu fiquei meio perdida, tirava para todo lado. Tem que focar. Aí comecei a advogar, gostei e não parei mais. Vamos lá, gente. Acho que não era esse arquivo será que era esse arquivo que eu tinha? Vamos ver. Regime, pena restritiva, dosimetria, sursis, extinção. Aula 12, extinção da punibilidade. Aula do... Ah, não era esse arquivo, é esse aqui, ó. É o mesmo. Disfarce. Disfarcinha. É esse mesmo. Então, vamos lá. Vamos ao que interessa. Gente, nós estávamos falando das causas extintivas de punibilidade. Vou dar uma retomada. O que é a causa extintiva da punibilidade? É a impossibilidade de punir o autor do crime por alguma razão. Razão essa que tem ali no artigo 107, né? Exemplificativos ali no 107. Pela morte do agente, pela anistia, graça e indulto, pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso, pela prescrição, decadência ou perempção, pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada, pela retratação do agente nos casos em que a lei permitir e pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Então, a gente já viu pela morte do agente, pela anistia, graça ou indulto, pela retroatividade da lei, pela decadência. Aí, vamos ver se a gente terminou de falar sobre a perempção. Deixa eu ver se a gente terminou de falar sobre a perempção. Acho que não, né?
eu falei, eu sei que a prescrição eu deixei para essa aula, e a perempção acho que a gente também não começou, né? Falei? Íamos começar a prescrição. Ah, então tá. Então a perempção eu já falei, né? Então vamos começar a prescrição. Depois vamos para o inciso 5, 6 e 7, beleza? Podem acreditar que vai essa aula inteira. Então vamos lá para a prescrição. Gente, não era esse arquivo. Eu não fiz um arquivo bonitinho para vocês. Não era esse arquivo. Esse arquivo tá tudo misturado. Aqui, ó, extinção da punibilidade, parte 1. Eu sabia que não era esse aqui. Aqui tá tudo misturado de qualquer jeito. Vou apresentar o certo aqui para vocês. Aí, já tá aparecendo? Sim, não, talvez? Sim, então vamos lá. Então, a gente viu aqui a gente até entrou nas ações penais, né? Vimos a decadência, vimos a perempção e hoje nós vamos falar da prescrição. Então, ainda no inciso 3, nós vamos falar da prescrição. Então, volta lá no início. Prescrição. Ai, gente, calma. Eu apanho às vezes aqui desse. Muita tela aberta para. Eu acabo apanhando aqui. Peraí que nós vamos se achar aqui. Aí, anistia, gratuito, pela retroatividade, pela prescrição. Então, gente, a prescrição, o que vem a ser a prescrição? É a perda do direito, ou do poder, ou do dever pelo Estado em face do não exercício da pretensão punitiva ou da pretensão executória, né? Porque tem tanto a prescrição do direito de punir quanto do direito de executar a pena, né? Durante certo tempo. Por que existe a prescrição, gente? Pela segurança jurídica. Imagine que um fato que eu cometi quando eu tinha 19 anos, naquela época o Estado não me... Imagina um furto. Naquela época o Estado não me processou. Imagine eu viver com isso o resto da minha vida. Em qualquer momento o oficial de justiça pode bater na minha porta e falar, ó, chegou, vim te citar, vim te notificar aquele processo de furto. Você cometeu um furto quando você tinha 19 anos, hoje eu tenho 29. Então, imagine aí você conviver com isso para o resto da sua vida, certo? Então, é pela segurança jurídica, né? O Estado tem o dever, o poder de punir o agente por um determinado período. Depois daquilo, passou o tempo esse período, né? Prescreve o direito do Estado, o direito / dever do Estado de punir aquele agente, certo? O prazo prescricional, ele está lá no artigo 109, tá? Mas vamos anotar, então, o conceito, né? Então, ó, vou colocar aqui para vocês o conceito de prescrição. É a perda do direito, ou do poder, ou do dever de punir pelo Estado em razão
em razão, né, ou em face do não exercício, né, da pretensão punitiva ou da pretensão executória durante certo tempo. Vou dar um tempinho aí para copiar, para quem gosta de copiar. Deu para copiar? Ah, eu acho que eu vou colar no chat, né? Tá no chat, aí eu vou ajudando vocês. A prescrição é a perda do direito / dever. A decadência, a gente também perdeu o direito, né? De representar ou de oferecer a queixa-crime. Mas a decadência é para crime de ação penal condicionada à representação ou incondicionada, né? Então, era um direito do ofendido. Aqui a gente está falando do direito do Estado de punir a pessoa, ou seja, ou de aplicar a pena, né? Ou de executar a pena. Então, a gente tem dois tipos aqui de prescrição, ó. Prescrição da pretensão punitiva e da pretensão executória. Então, vamos anotar isso aí, né? A gente tem aqui, então, a prescrição da pretensão punitiva e B, a prescrição da pretensão executória. Então, qual que é a diferença, gente? A pretensão a prescrição da pretensão punitiva, o Estado perde o direito de aplicar a pena. A prescrição da pretensão executória, o Estado perde o direito de executar essa pena, certo? Olha, houve condenação, mas não vai haver, então, a execução dessa pena pelo decurso de certo período de tempo. Então, vamos anotar isso também. Vamos lá. Aqui acarreta a perda do direito de impor a sanção, né? Impor a pena. Bom, então, só ocorre antes de transitar em julgado a sentença final. Então, a prescrição da pretensão punitiva só ocorre antes de transitar em julgado a sentença final. Quando a gente tem o trânsito em julgado de uma sentença, gente, quando não cabe mais recurso, seja porque já esgotou todos os recursos cabíveis, ou seja porque decorreu o prazo de recurso e não houve recurso. Então, é quando não tem mais recurso, então aquela sentença é definitiva. A gente diz que aquela sentença transitou em julgado. Então, a prescrição da pretensão punitiva ocorre antes do trânsito em julgado da sentença, tá? A prescrição da pretensão executória extingue o direito, ou acarreta na extinção do direito, né? De executar a sanção imposta. Executar a pena imposta. Só ocorre, vírgula, portanto, após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Sentença penal, né? Qualquer sentença penal. Joia? Então, a gente tem essas duas prescrições. Vamos lá, então. Gente, surgiu a dúvida em vocês aí quanto à distinção de prescrição e decadência? Ou ficou claro? Se surgiu a dúvida, eu bato em cima de vocês. Ah, tá cortando do lado direito? Deixa eu aumentar. Melhorou?
Melhorou, né? Vou colar aqui. Ó, eu quero que fique claro o seguinte, até aqui. Que a prescrição é a perda do direito do Estado, nos crimes de ação penal pública, ou de punir ou de executar a pena, ou de impor a sanção ou de executar essa sanção, tá? A decadência, ela ocorre na ação penal privada, que é a perda do direito do ofendido apresentar a queixa-crime, e na ação penal condicionada à representação, que é a perda do direito do ofendido de representar, certo? Joia isso? Então tá bom. Vamos continuar. Eu vou colocar essa distinção aqui para vocês. Diferença de decadência e de prescrição. Quem tá querendo entrar aqui? Laís. Ai, Laisla, gente, alguém fala pra Laisla entrar de novo, que eu neguei. Sem querer, eu neguei. No automático. Fala para ela entrar de novo, daí eu aceito ela. E ainda de oferecer representação na ação penal pública condicionada à representação. Olha. Gente, existe algum crime que não ocorre a prescrição? O que vocês acham? Vocês já ouviram falar, tal crime é imprescritível? Sim. A gente tem duas hipóteses de crimes imprescritíveis. Está lá na Constituição Federal. Artigo 5º da Constituição Federal, inciso 42 e 44. Diz o seguinte, que não ocorrerá prescrição penal, crime de racismo e ações de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito, tá? Então, vamos lá. Então, existem duas hipóteses, né? Gente, alguém avisou a Laisla para ela entrar novamente, que eu ia aceitar ela? Não é tortura. Muitos confundem, viu, William? Não é só você, não. Porque a tortura, o tráfico, o terrorismo e os crimes hediondos, eles são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Esses dois que eu falei... Aí, ela entrou. Permitir. Esses dois que eu falei, que é o racismo e a ação de grupos armados, né, civis ou militares contra a ordem constitucional do direito e do Estado democrático, ordem constitucional e Estado democrático, ele é longo, né, esse nome, eles são imprescritíveis e inafiançáveis, por isso que existe essa confusão. Mas o tráfico, terrorismo, tortura e crimes hediondos, eles são prescritíveis, eles prescrevem. Somente esses dois crimes que eu disse que são imprescritíveis, tá bom? Então, vamos anotar. Existem duas hipóteses em que não correrá a prescrição penal. Quais sejam? Racismo. Dois. As ações de grupos armados, civis ou militares contra
a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, são essas as duas hipóteses de crimes imprescritíveis. Esses dois também são inafiançáveis, tá? Mas imprescritíveis são somente esses. Joia? Então, vamos lá. Os prazos prescricionais. Onde estão os prazos prescricionais? Estão lá no artigo 109 e seguintes do Código Penal. Quem pode ler para mim, por favor, o 109? Vamos lá. Vamos aguardar uma boa alma. Oi, prof. Oi. Alô? É a Nai? Isso. Quer que eu leio? Gente, por favor. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no inciso 1º do artigo 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se, primeiro, em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12, em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 anos e não excede a 12, em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 anos e não excede a 8, em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede a 4, em 4 anos, se o máximo da pena é igual ou a 1 ano ou, sendo superior, não excede a 2. Em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Prescrição das penas restritivas de direito. Parágrafo único. Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade. Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória. Peraí, depois para baixo. Acabou. Joia. 110, por favor. Só um segundo. A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. Revogado, termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final. Joia, muito obrigada. Tá bom. Depois, gente, o 111, ele vai falar quando que inicia a prescrição, depois o 112 também, né, quando inicia a prescrição após a sentença, nananã. E o 116, o 115 vai trazer redução dos prazos de prescrição e o 116, causas interruptivas da prescrição e o 117, as causas impeditivas. Ao contrário, 116 impeditivas, 117 interruptivas. Então, vamos com calma. Vamos para o 109, primeiramente, ó. O 109, que a Nai acabou de ler, muito obrigada, Nai, diz o seguinte, vejam bem. A prescrição, antes de transitar em julgada a sentença final, salvo o disposto no parágrafo 1º do artigo 10, regula-se pelo máximo da pena aplicada, pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada, verificando-se. Tá. O que diz o parágrafo único do 110? A prescrição, depois de sentença, regula-se a pena aplicada, tá. Então, nem precisava ter essa ressalva.
Então, gente, como nós vamos saber durante um processo quando vai ocorrer a prescrição quanto àquele crime? A gente vai olhar por qual crime o agente está sendo denunciado, certo? Imagine que ele está sendo denunciado pelo crime de furto. O crime de furto está previsto no artigo 155 do Código Penal. Então, vou colocar um exemplo aqui, ó. Primeiro, uma observação. O artigo 109, ele diz respeito a... Qual prescrição, gente? Da pretensão punitiva ou da pretensão executória? Se é antes de transitar em julgado a sentença final, qual das duas prescrições? Espécie de prescrição. Eu não estou olhando o chat. Esperem que eu olhe o chat. Vou olhar o chat, né? Pelo jeito. Então, peraí que eu vou olhar o chat. Vou ver o que vocês estão respondendo. Punitiva, punitiva. Provo, tô sem microfone, punitiva, punitiva. Isso, pretensão da prescrição da pretensão punitiva. Porque é antes de transitar em julgado. Então, 109 diz isso. Então, com base em quê? Que a gente vai analisar a quantidade. Com base, gente, no máximo da pena cominada ao crime. Como ainda está tendo um processo, a gente não tem ainda uma pena, certo? A gente não tem que... A Ana Paula foi condenada em 4 anos. Então vamos analisar aqui o 109. Não, a gente... a Ana Paula ainda está sendo processada. É a prescrição da pretensão punitiva. Então, ela ainda não tem uma pena. Então, a gente vai olhar pelo máximo da pena combinada àquele crime. Então, se ela está sendo processada pelo artigo 155 caput, a gente vai olhar qual que é a pena do 155 caput. Vamos lá. Ctrl F, 155. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, a gente vai pegar a pena máxima, ó. 109, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinado ao crime. Então, se o crime aqui a gente está falando, nesse nosso exemplo, que é um 155 do Código Penal, a pena máxima é de 4 anos, né? Não é de 1 a 4. Reclusão de 1 a 4 anos. Então, a nossa pena máxima vai ser de 4 anos. Tá. Então, qual que vai ser essa prescrição da pretensão punitiva? Aí a gente vai olhar aqui, ó. Pena máximo da pena é superior a 12? Não, é inferior. Máximo da pena é superior a 8? Não. Máximo da pena é superior a 4? Não. O máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4? Sim. Então, a pretensão punitiva da Ana Paula, vai estar aqui no inciso 4, ó. 8 anos. Então, em 8 anos. 8 anos. Entenderam? Desde quando esse 8? Já a gente vai ver os demais artigos que vai falar do início, tá? Então, a gente regula essa prescrição da pretensão punitiva com base na pena privativa combinada ao crime. O 109, então, diz respeito ao PPP, né? Pretensão da pretensão punitiva. O 110 já é prescrição da pretensão executiva, né? O chamado PPE. Então, 110 do Código Penal é a prescrição da pretensão executória, desculpa. Executória. Aqui, gente, a gente já tem uma pena, certo? Então, a gente vai analisar a pena em concreto já. Então, a Ana Paula ela foi condenada lá pelo crime de furto pela pena de 3 anos. Então, imagine que a pena dela, nesse exemplo, 3 anos. Então, olha o que diz aqui, ó. A prescrição, depois de transitar em julgada, regula-se pela pena aplicada.
e verifica se fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 o condenado é reincidente. Então, imagine que a Ana Paula é primária. Se a pena dela foi de 3 anos, quantos anos vai prescrever? Analisem aí o 109. Estou guardando a resposta, tá? Mas podem analisar com calma. Ela já tem uma pena concreta e essa pena é de 3 anos e ela é primária. Em quantos anos vai ocorrer a PPE dela? Prescrição da pretensão executória da pena dela. Gente, vocês estão respondendo, será? Não, né? Mas vocês estão aí, né? Então tá bom. Sem pressa. Que quando fica muito silêncio aqui, parece que eu tô falando sozinha, sabe? Todo mundo sumiu. Mas tá bom, sem pressa, analisa. Analise. Tá doida, Tainá? Tá doida? Tá doida não, só se confundiu. A pena é de 3 anos, William. Ingrid, ó, vamos lá no 110, ó. A prescrição, depois de trânsito em julgada, regula-se pela pena aplicada. Então, a gente não vai pela pena máxima combinada ao artigo, mas sim pela pena aplicada. Pena aplicada, porque a gente já tem uma pena em concreto, o juiz já sentenciou e já deu a pena, né? Então, a gente vai pela pena em concreto. E qual os prazos que a gente vai utilizar? O do artigo anterior, certo? Os quais aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Então, no nosso caso concreto, a Ana Paula foi condenada a 3 anos e ela é primária. Então, qual a prescrição? Quando vai prescrever para ela? Quando vai ocorrer a prescrição? Isso. Não, Nayene, não. Isso, quer dizer, deixa eu ver. Não, não é. Em 8 anos, isso, em 8 anos, em 8 anos. Aqui, gente, ó, se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede a 4 anos. Então, ela tá aqui, ó, no inciso 4. Então, vai prescrever em 8 anos. Certo? E, olha só, vocês têm que olhar aqui, ó. Aqui que tá a pena que a gente tem. E aqui é o que a gente quer chegar, né? Cuidado para não confundir, não trocar. Então, a prescrição, entendeu, Bruninha? Então, tá bom. Então, a prescrição, no caso, vai ser de 8 anos. Gente, uma observação muito importante. Artigo 115 do Código Penal. Redução dos prazos prescricionais. O advogado que não sabe isso acaba aí
né, deixando o seu cliente à mercê, né, à mercê do juiz, mercê do juiz ver isso ou não. Já teve 2 casos recentes aqui no escritório, que depois de muito tempo, o agente foi... De muito tempo, não. Depois de um tempo, acho que 4, 5 anos, o agente... Ele brigou com a mulher e a mulher levou ele na delegacia. Não, daí a mulher chamou a polícia. No que, os vizinhos chamaram a polícia. Daí, no que a polícia chegou, a mulher falou, não aconteceu nada. Não, a gente estava discutindo, ele não me agrediu e tal. Aí o policial foi embora. Chegou na delegacia, o policial foi puxar a ficha do rapaz e viu que tinha mandado de prisão o nome dele. Aí voltou lá, prendeu ele. Aí vem a família no escritório, toda doida, né? Esse é um dos casos. Aí eu fui ver, na época era furto, que ele tinha sido condenado. Não executaram a pena, porque ele mudou de cidade, aí voltou, enfim, ficou aquele mandado em aberto, né? E por um acaso, aquele dia o policial viu. Sei que ele ficou recolhido lá, dormiu até, daí no outro dia a família veio e tal. Aí eu fui olhar, não me lembro a pena agora, mas considerando que ele, na época, ele era menor de 21 anos, na época ele tinha 19 anos, a prescrição da pena dele diminui a metade. Então, se prescreveria em 8 anos, acho que era um furto de 3 anos. Na verdade, prescreveu em 4 anos. Então, alegrei a prescrição, né? Pedi a revogação, pedi a expedição de alvará de soltura, alegrei a prescrição pela extinção da punibilidade e tal, mas na hora a juíza mandou soltar, porque, veja bem, eles prenderam alguém que estava extinta a punibilidade, né? Então, se você passa batido, você só lê ali o 109, o 110, você acha que a pretensão punitiva, executória, aliás, só vai prescrever em 8 anos. Então, você tem que ter esse conhecimento do 115, ó, que diz o seguinte, falei, não falei o que ele queria dizer, né? Diz o seguinte, são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou na data da sentença maior de 70 anos. Vejam que interessante. Então, aqui, ó, a Ana Paula. A Ana Paula foi condenada a pena de 3 anos e ela é primária. Então, em tese, a prescrição dela é de 8 anos, né? Desse caso, a prescrição será de 8 anos. Acontece que, na época, ela tinha 20 anos, na época do fato. Então, a prescrição dela, na verdade, vai ser de 4 anos e não de 8. Certo? Gente, não é difícil, mas é uma coisa que vocês têm que praticar, entendeu? Fazer exercício e tal. E sempre vai ter que olhar a lei. Dificilmente você vai chegar assim, professora, fulano tal, pena, com quantos anos prescreve? Você sempre tem que dar uma olhadinha ali. Sempre tem que dar uma olhadinha ali. Foragido, veja bem, se não houve a suspensão do processo e do prazo prescricional, quem me perguntou, Henrique, continua, tá? Só o que ocorre muitas vezes é quando ele não é encontrado durante o processo, suspende o processo e o prazo prescricional, tá bom? Mas não é esse caso. Nesse caso, o meu cliente, ele não cumpriu o semiaberto, as medidas do semiaberto, ele mudou de cidade, não foi assinar medidas do aberto. E não foi assinado, aí decretou o fechado, mas ficou por isso mesmo, ficou decretado, ficou por isso mesmo. Entendeu? Daí corre prescrição normal. Agora, tem um artigo do Código de Processo Penal que ele suspende o processo e o prazo prescricional quando ele não é encontrado nem para... ele não é encontrado durante o processo. Tá bom? É 300 e alguma coisa, 96 não é, que 96 é da resposta à acusação. Não vou lembrar agora, mas eu dou uma olhada ali no Código Penal para te falar qual que é. Mas é 300 e alguma coisa. Então, vamos lá, gente. Quando inicia a prescrição, quais são os marcos interruptivos e suspensivos, que é mais ou menos o que o nosso amigo Henrique quer saber também. Vamos lá, artigo 116, 112 vai falar
do termo inicial. 111 vai falar do termo inicial antes de transitar em julgado. Então, vou copiar aqui para vocês, daí vocês vêm junto comigo. E aqui e colar para vocês, tá? Gente, então a gente sabe que a prescrição da Ana é de 8 anos. No caso da Ana, naquele crime específico, é de 8 anos. Mas quando começa a contar a prescrição? Então, a gente tem, em resposta, a gente tem o 110 e o 111. Então, vamos lá. O 110 diz o seguinte... Desculpa, 111 e 112, tá? O 111 diz o termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final. A prescrição... Quem pode ler para mim, por favor? Quem está com o microfone? Para eu descansar minhas cordas vocais. Ninguém. Nayeli, eu sei que está com o microfone, você não lê, por favor? 111, por enquanto. Leia, sim, eu estava esperando para ver se outra pessoa ia se prontificar. Tá bom. Só você pergunta. Tá. Lá na internet. 111. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final começa a correr do dia em que o crime se consumou, no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa, nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência, nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido, nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes previstos neste código ou em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a tempo já houver sido proposta a ação penal. Termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível. Tá bom, só um pouquinho. Deixa eu explicar esse 111 por enquanto. Obrigada, Nai. Gente, então veja bem, quando inicia o prazo prescricional, da prescrição da pretensão punitiva é da data do fato, da data do crime, tá? Tenham isso como a regra, da data do crime. Aí tem assim, que é a data da consumação do crime, né? Aí tem o inciso 2, no caso de tentativa do dia que cessou a atividade criminosa, porque não houve consumação, então, na tentativa, na data da tentativa, em que encerrou essa tentativa, né? Nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência. Crime permanente, por exemplo, o sequestro, o cárcere privado, ele é permanente, ele perdura no tempo, certo? Eu coloquei em cárcere privado a minha vítima hoje e ela continua em cárcere privado. O dia que cessar essa permanência, o dia que ou ela fugir ou eu liberar ela, enfim, é desse dia que vai começar a contar a prescrição. Nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, na data em que o fato se tornou conhecido, também é uma exceção, e nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, a prescrição começa a correr quando essa vítima completa 18 anos, certo? A não ser que já tenha sido intentada a ação penal cabível em momento anterior. Entenderam? Então, a gente começa, por exemplo, no nosso caso da Ana, a Ana, de quando que a gente vai contar esses 8 anos? Da data do fato. 8 anos no começo, né? E depois virou 4 anos, que ela era menor de 21. Então, vamos lá. A Ana foi condenada? Não, ainda não foi condenada. Ela está sendo processada pelo furto. Ela tem 20 anos. E ela tem 20 anos, tá? Então, a pena máxima do furto é 4 anos. Se a gente vai lá no 108, prescreve em 8 anos. Daí, se a gente vai lá no 115, esses 8 anos, ele cai pela metade, porque a Ana tinha 20 anos. Então, na verdade, vai prescrever em 8 anos.
Em 4 anos, desculpa. 4 anos de quando? Da data do conhecimento desculpa, da data da consumação do crime, da data do crime. Entenderam? Já a pretensão executória, a prescrição da pretensão executória, ela tem outro prazo inicial, que é o que a gente vai ver agora. Nai, você lê, por favor, o 112? Nai, tá aí? Alô, Nayara. Nayara, não, Nayene. Oi, nossa, minha internet travou aqui, eu não conseguia voltar o microfone. Só um segundinho. Tá, tranquilo. No caso do artigo 110 deste Código, a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para acusação ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional. Do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo de interrupção deva computar-se na pena. Prescrição no caso de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional. Tá joia, Nai, obrigada. Por nada. Gente, então, para sentença irrecorrível, a gente coloca na cabeça que a regra é do trânsito em julgado da sentença. Então, transitou em julgado a sentença condenatória, né? Então, dali começa o prazo prescricional, ou seja, dali começa a contar o tempo que o Estado tem para aplicar aquela pena, certo? Daí, tem os outros casos, né? Que revogação da suspensão da pena do livramento condicional. Então, imagine que para aquele agente foi concedido o livramento condicional ou foi concedida a suspensão da pena e foi revogado. No momento quando revogou, começa a correr esse prazo novamente, tá? Do dia em que se interrompe a execução, estava se executando a pena, interrompeu a execução, começa a computar o prazo prescricional. Então, como, assim, geral, que a gente poderia gravar é do dia do fato, né, do dia da consumação, aí vai ter uns casos, não são exceções, são casos específicos, que é o inciso 2, inciso 3, inciso 4 e inciso 5, e da prescrição da pretensão executória, a gente grava como se é o trânsito em julgado da sentença. Aí também tem os casos específicos, mas a maioria vai ser o trânsito em julgado da sentença. Joia? Então, vamos lá, vou dar um exemplo diferente agora. Paulo Adriano, com 24 anos, reincidente, está sendo processado pelo crime de homicídio simples. Homicídio simples está lá no caput do 121. Minha pergunta. Então, vou colocar o probleminha aqui, porque não sei vocês, mas eu visualizo muito melhor. Eu consigo visualizar melhor do que para gravar, né? Do que para assistir. Só escutar. Paulo Adriano, 24 anos, reincidente, está sendo processado, está respondendo processo, está sendo processado pelo crime de homicídio simples, que é o caput do 121. Ponto. O crime... Não, já vou perguntar. Qual... Aqui, o crime ocorreu em... Vou colocar que ele tinha 24 anos na data do fato, tá?
O crime ocorreu em 11 de janeiro de 2002. Quando terá, ou quando se terá, a prescrição da pretensão punitiva? Nesse caso. Vamos fazendo aí, que eu vou montando outro probleminha aqui. Júnior Gonçalves. Vamos fazendo aí, tá, gente? Vamos pensando nesse aí, já vou fazer outro também. William, eu vou fazer o cálculo aqui, tá? Que eu acabei de fazer esse problema. Deixa eu pensar. 24 horas. Que é a pena do homicídio simples. 20 anos. Então, anos, mas não conta nem 20 anos. Se o crime ocorreu em... É 2022 mesmo. Janeiro de 2022. Só não vai ser 11, tá? Não vai ser 11. Olha, resolvendo esse probleminha aqui, vejo que não sei nada. Vai resolvendo. Gente, claro que essas prescrições vão ocorrer se não houver nenhuma causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, né? Que são as causas previstas lá no 116 e 117. Mas vai olhando aqui. Nai, como é importante fazer questão. Você vai saber olhando para o crime. Se você não tem a pena, que você só tem o crime, você não tem a pena, porque ainda não ocorreu uma sentença. Você só tem o crime que ele está sendo processado. Você vai olhar para a pena cominada ao crime, ou seja, para a pena prevista ao crime. Se você for lá no 121, você vai ver que a pena é de 6 a 20 anos. Aí você vai utilizar os 20 anos, que é a pena máxima. É justamente o que diz o artigo 109 do Código Penal, que diz que a gente tem que utilizar a pena máxima cominada ao delito.
Isso, tem que utilizar a pena prevista. Por nada, então faz lá. Os demais também, gente, faz esse, faz o outro. Vou fazer o outro. Júnior Gonçalves, 20 anos, reincidente. Então, 5 anos de reclusão. Então, 5 anos de reclusão. Mas ele, então, Então, ele foi condenado a quantos anos, o Júnior? 5. Não importa, no Júnior não importa saber o crime, porque daí você já tem a pena, entendeu? No Júnior já não importa saber o crime, porque você tem a pena concreta. Ele foi condenado a 5 anos, tá? Os vezes 5... Aí, vou mudar para 6 anos, tá, gente? Que é para ficar fácil de fazer uma conta aqui. Fernando, você que já respondeu, faz de novo, que eu mudei para 6 anos. Para ficar fácil de fazer uma conta aqui. Nem precisava, não vai fazer diferença. Boiei. Nem precisava ter mudado, não vai fazer diferença. Nayene. Qual que você tá falando, Nay? Vai dar o mesmo resultado, First, tá certo. Deixa eu ver, que dia... 2011? Qual que ano que ele foi mesmo? 2004... 2008, 2009... 2012 na minha conta. Perdeu 2011, no meu deu 2012. No meu deu 2010. Vou esperar você explicar. Ai, gente. Vamos fazer o primeiro que tá mais fácil. Ó, primeiro. Para prescrição... Primeiro, a gente não tem uma... 2012 mesmo, beleza. Primeiro, a gente não tem uma pena em concreto, ele ainda está sendo processado, então é a prescrição da pretensão punitiva. Vocês viram isso, já é meio caminho andado. Vocês têm que o crime é de homicídio simples. Homicídio simples, a pena é de 6 a 20 anos. Tá. Homicídio simples, pena de 6 a 20 anos. Aí, o fato dele ser reincidente, aqui, na prescrição da pretensão punitiva, não vai ter diferença, tá? Aqui já vai, na executória vai, na punitiva não.
24 anos, então ele não entra naquela regra de 21 anos, cai pela metade. Então, a gente já tira isso aí. Então, a gente utiliza na PPP o máximo da pena combinada. Então, qual que a gente vai utilizar? 20 anos, tá? Então, a gente não tem que vai cair pela metade, porque ele tinha 24 anos na data do fato. Então, a gente vai lá para o 109. Quando prescreve a pena de 20 anos? Vamos lá no 109, ó. Se o máximo da pena é superior a 12 anos, prescreve em 20 anos. Então, a nossa pena de 20 anos vai prescrever em 20 anos. Pena de 20 anos prescreve em 20 anos, conforme artigo 109, inciso 1 do CP. Entenderam? Nayene, Ingrid, Tainá, que eu vi que estava com um pouquinho de dificuldade nos comentários, os meninos. Não tem. O acréscimo de 1/3, Nay, é para o 110, olha só. Acréscimo de 1/3 é no 110, ó. A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela plena pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Então, no 110 tem o 1/3, no 109 não. Entendeu? Joia? São pequenos detalhes. Detalhes, isso mesmo. Agora, esse outro é mais complicado. O júnior é mais complicado. Gente, alguém ficou com uma dúvida aqui no Paulo? Antes da gente ir para o júnior, que daí a gente bate em cima até vocês ficarem redondinhos aqui. Não? Tainá, entendeu? Ingrid, entendeu? Ana Paula. Bruninha. Fernando. Tranquilo. Henrique, Aline, Laisla. Aline tá quietinha. Roseli tá quietinha. Acho que entendi, tranquilo, joia. Então, vamos para o Júnior. O Júnior veio para... Não posso falar ao vivo. Vamos lá, então. O Júnior, ele tinha 20 anos na data do fato, então vamos lá. Vamos colocar o que a gente precisa saber. 20 anos na data do fato, então vamos nos atentar para o artigo 15. 115, desculpa. Reduz o tempo de prescrição pela metade. Aqui, gente, a gente já tem uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, a gente está falando da prescrição, pretensão da prescrição executória. Então, a gente está no artigo 110 do Código Penal, tá? Então, primeiro a gente tem que vai reduzir, porque ele tinha 20 anos, depois a gente tem que ele é reincidente. Então, reincidente. Aqui sim vai aumentar 1/3. 1/3. Só que esse 1/3, gente, não é em cima da pena, é em cima do prazo prescricional, tá? 1/3, aumentar 1/3 no prazo prescricional. Beleza. Foi condenado, isso muda tudo, sim. Então, tem que ler certinho. Olha o que diz o 110, ó. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo em nenhuma hipótese... Mas isso aqui não, caramba, é o caput. A prescrição, depois de transitada em julgado de sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos acima
nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3. Os quais, então, os quais aqui, ele está se referindo aos prazos fixados. Então, os prazos prescricionais é que vão aumentar, e não a pena, tá bom? Não é causa de aumento de pena, é causa de aumento de prazo prescricional, né? Incidente, aumentaram 1/3 no prazo prescricional. Tá, joia. Então, pena em concreto. Qual é? 6 anos. Então, vamos lá. Começando pela pena em concreto. Se a pena em concreto é de 6 anos... Qual que vai caber aqui, gente? Que, né, superior a 4 e não excede a 8. Inciso 3, 12 anos, correto? Então, aqui, inciso 1, 2, 3, prescreve em 12 anos, tá? Inciso. Obrigada, Bruninha. Inciso... você tinha errado também. Inciso 3, prescreve em 12 anos. Aí, a gente tem... Deixa eu pensar um negócio aqui. 12 dividido por 4, 3. 8, não. Se agora eu pegar esse 12 dividido por 3, dá 4. Para 16. Só um minutinho. Tá, vamos lá. Aí a gente tem 12 anos. A gente aumenta 1/3 desses 12 anos. Quanto que vai dar? 12 anos mais 1/3. Vai dar 16 anos, certo? 16 anos, isso. Aí, 16 anos, que é o que a gente tem, menos metade. A gente vai chegar a 8 anos. Certo? Então, o nosso resultado final aqui é 8 anos da prescrição da pretensão executória. Então, 2004 mais 8, 2012. Setembro de 2012. Entenderam? Vou colocar mais um caso lá para vocês discutirem no fórum, tá? Vou pegar um casinho bem legal para vocês discutirem no fórum. Uma questão simples. Joia? Show? Que bom. Vamos, então, para a próxima causa extintiva de punibilidade. Como a gente está no tempo, que eu estou perdida, podemos avançar? Vinte e 30. 20 e 30, eu não vi que horas que a gente começou a aula. O que vocês acham? 7h20. Vamos, então, encerrar com a prescrição. Aula que vem a gente vê o restante. Que eu acho que a prescrição já deu para queimar aí um pouquinho, né? Já deu para sair fumaça da cabeça. Então tá. Por mim pode ser porque a gente está bem tranquilo quanto à matéria, tá? Falta bem pouco para a gente finalizar, então dá para a gente... deixa eu rolar a tela, calma. Então dá para a gente ir fazendo com calma, fazendo exercício, para ficar melhor para vocês possível, tá? Então vou fazer a chamada. Assim, valeu. Bora lá, então.
Um momentinho, gente, que eu sou muito organizada. Então, toda aula é assim que eu vou achar as listas. Muito organizada. Nossa Senhora. Aí, 27/10. Adriana é desistente, né? Ana Cláudia. Presente. Aí. Ana Paula Dias. Presente. Ângelo. Carla Patrícia. Ellen. Fábio. Fernando. Beleza. Aline. No. Fernando presente no evento, joia. Henrique. Ingrid. Isabela Dutra. Laisla. Joia. Nayene. Roseli. Tainá. Presente. Beleza. Gente, quem for respondendo e quiser sair, pode sair, tá? Quem quiser terminar de copiar também, fiquem à vontade. Bruna. Joyce. Poliana. Sérgio. William Cardoso e William César. Presente. Beleza. Henrique, eu falei seu nome? Parece que eu falei, né? Henrique Feitosa. Beleza. Joia, gente. Muito obrigada e uma boa noite para vocês. E até semana que vem. Quem não terminou de copiar pode terminar. Quem tiver alguma dúvida pode ficar. Tá? Boa noite.